E atenção, uma decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, dá liberdade ao ex-goleiro Bruno, condenado pelo sumiço da jovem Elisa Samúdio. O nosso comentarista de Segurança e Justiça, Renato Lombardi, já está conosco aqui ao vivo nos estúdios do Hoje em Dia. Vai discutir com a gente esse fato polêmico, mas antes de conversar com o Lombardi, eu quero falar com o Eduardo Costa, que é o nosso apresentador do MG no Ar e que trouxe em primeira mão essa notícia. Eduardo, bom dia para você. Explica detalhadamente o porquê dessa decisão e é aguardada para qualquer momento a soltura do goleiro Bruno? Bom dia, César. Em verdade, no ano passado, essa informação interessa muito ao Lombardi, porque ele tinha dúvidas se o HC, se o habeas corpus foi pedido antes ou depois da condenação. Na verdade, foi impetrado no ano passado, junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo advogado de defesa de Bruno, Lúcio Adolfo, alegando que não se conformava com o fato de que, pelo crime teoricamente praticado em 2010, o ex-goleiro fora julgado e condenado em 4 de março de 2013 e até 2016, a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça de Minas, não havia julgado nenhum recurso sobre o caso. Qual que é a principal queixa da defesa? Qual que é a principal razão desta apelação? O advogado Lúcio Adolfo não consegue entender como Bruno foi condenado se a acusação é a seguinte: Elisa teria sido sequestrada no Rio, foi trazida para Esmeraldas, município da região metropolitana de Belo Horizonte, depois, de acordo com a acusação, assassinada em Vespasiano, também na região metropolitana de Belo Horizonte, e aí vem a encrenca. Ele não se conforma com o fato que foi a juíza de Contagem, portanto, de outro município, e que é uma juíza criminal, Maritza Rodrigues, que tratava do caso na esfera criminal, ela expediu o atestado de óbito. É com isso que a defesa não concorda, é por isso que foi ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, então, concedeu o habeas corpus, mandando libertar imediatamente o Bruno, meu caro César. Agora, Lombardi, essas explicações todas, elas são cabíveis dentro da justiça para que um habeas corpus possa ser impetrado e possa ser dada liberdade ao Bruno? Bom dia, César. Olha, César, a nossa justiça, ela é, entre aspas, um pouco atrapalhada, né? Porque você tem um entendimento de um tribunal, de um Estado, você tem um entendimento de uma juíza que expediu uma certidão de óbito de um corpo que não apareceu, que sumiu, e você tem o entendimento de um ministro da mais alta corte da justiça deste país, determinando o seguinte: solta. Eu, no começo, estava entendendo que o Eduardo, quando o Eduardo veio com a notícia que nós damos com exclusividade no Fala Brasil, eu estava entendendo que o Supremo teria dado a ele o regime semiaberto. Não. O Supremo mandou soltar o Bruno como se o Bruno não tivesse problema nenhum, envolvimento nenhum com a morte da Elisa Samúdio. Essa é uma situação que deve ser discutida muito. Porque, no fundo, em outras palavras aqui, palavras bem rasteiras, pegaram todo esse processo em cima do Bruno e lata do lixo. Todo esse dinheiro que foi gasto, porque todo esse processo custa para a população, não é? Custa de cofre público, que é utilizado para fazer isso. Toda a investigação da polícia, toda a investigação do Ministério Público, o Eduardo, que inclusive tem a sentença, tem o habeas corpus a liminar, pode nos acrescentar um pouco mais a respeito disso, hein, Eduardo? É verdade, Lombardi. É preciso frisar que o tempo todo, os vários advogados que passaram pelo caso contestavam a declaração de óbito, o atestado de óbito expedido por uma juíza criminal em outro município que não da ocorrência do dito crime. E o ministro Marco Aurélio não deixa dúvidas. Pelo que a gente consegue apreender da decisão dele, no número 3 dos vários itens de decisão, está escrito: a esta altura, sem culpa formada, o paciente está preso há 6 anos e 7 meses. Nada, absolutamente nada, justifica tal fato. A complexidade do processo não pode conduzir ao atraso na apreciação da apelação, mas jamais há projeção no tempo de custódia que se tem com a natureza de provisória. E tem um detalhe: já no ano passado, uma Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça esteve prestes a anular todo o processo também por essa razão. Lombardi, eu não sou operador do direito e nem versado em notório saber jurídico,
Mas até aqui, o que estou conseguindo entender é que o ministro mandou zerar. Está, inclusive, na minha opinião, anulando. Eu gostaria que você dissesse, anulando todo o julgamento. Exatamente, em outras palavras, o que eu acabei de dizer. Pegou todo o processo, o inquérito e o processo e lata do lixo e vamos refazer tudo de novo. Então isso serve também, Eduardo e Lombardi, para os outros envolvidos? Você não tem a dúvida. Claro. É jurisprudência, claro, não é? Você serve para um, os outros são envolvidos no mesmo caso. Abriu um precedente, inclusive, para o Bola e para o Macarrão. Exatamente não é isso? Agora, uma coisa que me chama a atenção, mas veja o que é o detalhe jurídico. Os advogados pediram a anulação da sentença de condenatória de 22 anos porque uma juíza de uma outra cidade expediu o atestado de óbito. Quer dizer, é uma coisa que a justiça não se entende. No fundo, o Bruno vai ser colocado em liberdade como se ele não tivesse nada com a história. Para que o público entenda, e a gente vai fazer um retrospecto aqui, em 2013 é que aconteceu a condenação. Não é isso? Eles foram julgados separadamente. Separadamente. Não é isso? E foi homicídio triplamente qualificado, no caso do goleiro Bruno, não é isso? Ele estava preso já desde 2010, aguardando o julgamento. O julgamento aconteceu em 2013, houve a condenação de 22 anos em regime fechado. Não, ele já cumpriu um terço da pena, e aí, por isso ele já tinha direito ao regime semiaberto. Semiaberto. No ano que vem, no regime semiaberto. Mas não a liberdade. Não, claro que não. Não é? Não, mas o Supremo entendeu que não existe nada no processo. E como é Supremo, não tem mais recurso, não dá para voltar para trás, é isso? Exatamente. É incontestável essa decisão. Seja discutido numa outra Câmara do próprio Supremo, que pode avaliar a liminar e o habeas corpus. Tanto é que o ministro diz o seguinte, você vai ser colocado, o réu vai ser colocado em liberdade, mas ele tem que ficar em casa. Pelo menos foi o que entendi que o Eduardo nos leu hoje no Fala Brasil, detalhes desta liminar e desse habeas corpus. Mas, em outras palavras, o Bruno está livre, agora, de novo, a polícia e a justiça vão ter que provar que ele é o... Começa do zero? Exatamente. Tudo de novo? O processo vai ser anulado, pelo que eu entendi na sentença liminar. Agora, Eduardo, você disse também que, dentre as alegações, né, porque ele tem residência fixa, tem emprego fixo, isso... Qual é o emprego fixo dele? Ele jogava no Flamengo, mas isso foi antes. Jogava, faz tempo. Mas isso foi antes. Mas durante a prisão... Ele continuou ainda funcionário do Flamengo. Sim. Só depois que ele foi condenado é que ele foi demitido do Mas Flamengo. aí, durante a prisão, né, nós tivemos notícias de que alguns clubes aí, até de terceira divisão, segunda divisão, tinham interesse em contratar, que empresários chegaram a visitar o Bruno na prisão. É verdade isso, Eduardo? É verdade. Houve uma tentativa de levá-lo para o presídio de Francisco Sá, no norte do estado, para que depois ele fosse, então, jogar num time lá da cidade de Montes Claros, que é uma grande, média cidade do norte mineiro. A justiça não concordou. Depois, mais recentemente, ele tentou deixar o presídio para treinar num campo aqui de Santa Luzia, cidade da região metropolitana, e também não foi a ele permitido. É preciso frisar que nesse tempo todo ele está em regime fechado. Primeiro na Nelson Gria, penitenciária de segurança máxima, e mais recentemente na APAC, que esta é um presídio modelo diferenciado, onde as pessoas têm altíssimo índice de ressocialização. Cerca de 10% apenas voltam ao crime. É lá que Bruno está e mostrando-se muito angustiado, entendendo que ele é um dos poucos cidadãos que estão presos há 7 anos em regime fechado no país. Agora, eu tenho a informação, o Celso Russomano, que está chegando aqui para fazer o quadro A Patrulha do Consumidor, disse que vai trazer uma explicação do porquê dessa decisão do ministro do Supremo. Então, daqui a pouco ele vai trazer essa explicação para a gente. Pelo que o Eduardo leu, que eu entendi, quando o ministro fala, tem bons antecedentes, tem residência fixa, tem trabalho, isso acontece muito quando a polícia pede à justiça, ao Ministério Público, a prisão temporária preventiva e a justiça não decreta. Exato. Então, ou vai atrapalhar o curso das investigações. Sim. Mas aqui ele já está condenado, ele está condenado a 22 anos e 8 meses, ele já está preso há quase 7 anos, teria direito, já tem um terço da pena, teria direito ao regime semiaberto. Ele vai ser colocado em liberdade hoje, vai embora para casa e estamos conversados, acabou. Isso me surpreende, isso eu fiquei surpreso. Agora, o Supremo Tribunal Federal legisla distante, porque tem um dos tópicos que o Eduardo leu, que eu bem lembro, diz o seguinte, não dá para legislar sobre a comoção social, como se ele dizia o seguinte, o Bruno foi condenado porque o povo exigiu que ele fosse condenado. Mas isso é assim em qualquer lugar do mundo. Isso em qualquer lugar do mundo é assim. Então, por isso que existe a prova. Exato. Tem prova. A polícia trabalhou, o Ministério Público trabalhou, a perícia trabalhou. Onde está Elisa Samúdio? Onde ela está? Exato.
E aquela história de que ele talvez não tivesse participação nenhuma, de que os amigos teriam tomado a iniciativa de fazer tudo e que ele só ficou sabendo depois do que havia acontecido, hein, Eduardo? O que poderia, ele poderia alegar ainda inocência nessa história toda? Não, eu não creio. Ele já deu entrevista por 2 ocasiões na própria Record, admitindo que condenado foi, que ele teria sim participação no crime. Num primeiro momento, naquela entrevista que foi reprisada hoje no Fala Brasil, com o Marcelo, ele disse não, mas ele já admitiu a participação, ainda que por omissão. Em verdade, o que a gente percebe é que há uma frase muito dita pelas pessoas aqui em Minas, é que Bruno saiu da periferia de Neves, mas a periferia de Neves não saiu de Bruno. O que quer dizer isso? Neves é um município que teve um crescimento populacional gigantesco nas últimas décadas do século passado. É uma cidade da região metropolitana de enormes carências de alta criminalidade. Resultado, Bruno levou para a sua vida no Rio, uma vida diferenciada, amigos da velha infância que não sabiam se comportar. E o principal exemplo seria Macarrão. Então o Macarrão teria dito, Bruno, a Elisa está te incomodando, deixa que eu resolvo. E ele, por omissão, pecou. Agora, o que ele tem queixado é exatamente isso. Ele acha que já pagou por isso e que ele gostaria, pelo menos, de ter o direito de sair, estudar e trabalhar. Ok. Celso Russomano acaba de chegar aqui, já vai apresentar a Patrulha do Consumidor e traz uma novidade. Ele diz que tem uma explicação para essa decisão do ministro do Supremo. Bom dia, Celso. Qual seria essa explicação? Você que conhece todo mundo lá em Brasília. Bom dia a todos. Na verdade, a explicação é técnica. O Bruno foi condenado em primeira instância, tá? Pelo tribunal. Existe um recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Quando existe um recurso à segunda instância e não foi comprovado que realmente ele participou do crime, aí o Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, entende, e é isso que a defesa discute, que ele não pode cumprir a pena antecipado antes de fato ter sido condenado em segunda instância. Portanto, ele já cumpriu 6 anos e 7 meses, 6 anos e 7 meses. Espera só um instantinho, Celso. A gente precisa o mic de mão para você, Tá. Vamos de novo, então. Vamos lá. A explicação é técnica. Ele foi condenado em primeira instância. Existe recurso para a segunda instância. Havendo recurso para a segunda instância, ele numa prisão, a prisão dele é uma prisão que foi decretada não como condenação, para mantê-lo preso, para não atrapalhar o processo, por uma série de coisas. Então ele está cumprindo uma pena sem ter sido condenado definitivamente. A primeira e a segunda instância não são em Minas? Não. Não? A segunda instância seria na primeira instância, você tem um julgamento primário, que é feito por um juiz. Depois você tem um julgamento no tribunal, depois você tem um julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Existe um recurso... Foi perdendo tudo isso. Perdeu tudo. Não na segunda instância ainda não. Ainda não tem, ainda não foi julgado em segunda instância. César. Existe, na verdade, um recurso. Enquanto esse recurso não for julgado, é isso que o ministro Marco Aurélio diz, ele está cumprindo uma pena antecipada. Essa questão, como ele tem antecedentes, bons antecedentes, nunca foi condenado, como ele tem residência fixa, uma série de outras coisas, então a lei garante a ele o direito de cumprir essa pena, ou melhor, de aguardar a pena em liberdade. Então não se rasgou processo nenhum, não aconteceu absolutamente nada disso. O processo continua em tramitação, é bom que a gente diga isso, continua em tramitação, só que ele vai ter que aguardar, ele aguarda então em liberdade. Então ainda vai acontecer o julgamento de segunda instância ainda. Com certeza absoluta. É isso. Mas olha, o Eduardo também quer falar. Fala aí, Eduardo, por César. favor. Diga. César, eu tenho aqui um pitaco que pode ajudar muito na compreensão do que está dizendo o Russomano. Veja só, o Russomano está dizendo exatamente aquilo que a gente tinha alertado mais cedo. Não houve a chamada condenação em grau maior. Ele não foi um sentenciado. Ele foi condenado no Tribunal do Júri e aí o Lúcio Adolfo entrou com recursos vários ao Tribunal de Justiça de Minas, a chamada segunda instância, e não obteve êxito. É exatamente por isso que ele foi ao Supremo. E para corroborar o Celso Russomano, vale citar uma frase aqui da decisão do Marco Aurélio. Exatamente. A frase é a seguinte, olha, o clamor social surge como elemento neutro, insuficiente a respaldar a preventiva, ou seja, para o ministro, ele está preso, não condenado, mas preventivamente. Exatamente, é isso então, mesmo. Só que nós vamos chegar num ponto aqui agora, vejam que, olha, que dia é hoje? Hoje, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro,
uma sexta-feira. Sim. Nós estamos abrindo um precedente aqui. O Brasil tem 600 mil presos. Tem 200 mil presos nesta mesma situação. Condição. Existe um precedente aqui que é incrível. Por quê? O Celso Russomano disse o seguinte, a última instância é o Supremo. O Supremo é a última instância. Passou do Supremo, acabou. Mas o Supremo mandou botar ele na rua. Mas não houve... Sim, mas numa decisão liminar, numa decisão, não é de turma do Supremo. Ele está dizendo, aguarde o julgamento em segunda instância, aguarde na sua casa, aguarde sem você transitar de um lado para outro. Né? Se você for transitar de um lado para outro, tem que comunicar, tem que comparecer nas audiências que for chamado. Ele alertou para isso e disse, olha, eu só estou colocando na rua porque ele não foi condenado definitivamente ainda, Agora, só por isso. Recentemente não houve uma mudança na lei dizendo exatamente isso, Houve. que condenado em primeira instância, fica preso. Mesmo recorrendo, vai continuar preso? Houve uma mudança recente agora claro na lei. Que mudou. Então, César, Cada caso é um não caso. é bem Oi, assim. diga, Eduardo. César. Diga. Não, permita-me. A decisão do Supremo foi no sentido da segunda instância. Então, se o Bruno tivesse sido condenado na segunda instância, valeria, mas ele não foi, eles não analisaram o recurso. Exatamente é isso, essa é a discussão. Enquanto ele não for condenado, existe uma antecipação, ele está cumprindo pena antecipadamente. E isso a legislação não permite, a legislação brasileira não permite. O Celso Existem também... várias decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, não é do Bruno, não é a primeira decisão, existem várias, não só de liminar, dada por um só ministro, né, individualmente, mas também por turmas do Supremo Tribunal Federal. Não é o primeiro caso. Vale lembrar que o Celso Russomano também é advogado e entende das leis jurídicas eu só gostaria também. de acrescentar só um detalhe que eu li pelo que o Eduardo Costa leu hoje cedo no Fala Brasil. O ministro, disse o seguinte, que não está comprovado no processo que o Bruno está envolvido na morte de Elisa Samúdio. Na verdade, não tem comprovação de que ele está diretamente envolvido com a morte, que ele tenha de fato mandado matar a Elisa Samúdio. É essa a questão que o ministro discute na sentença dele. Se eu estiver errado, Eduardo, por favor, me corrija. Eu só quero lembrar ao telespectador que nos acompanha, tanto aqui no Brasil como no mundo todo através da Record Internacional, nós não estamos aqui advogando nem a favor nem contra ninguém. Nós só estamos aqui tentando esclarecer a decisão e entender também as leis, porque é um caso realmente que é complexo. A lei é complexa, porque é um personagem também que chamou a também, atenção desde a época de 2010, quando foi preso. Então, agora, e tem o outro lado, lá da família, da dona Sônia Moura, que é a mãe da Elisa Samúdio, o filho que eles tiveram juntos. Como é que fica a situação da outra família? A família, por exemplo, da Elisa Samúdio, a mãe especificamente, ela não pode recorrer dessa decisão, por exemplo? Então, veja bem, o próprio Ministério Público vai fazer isso, é uma ação de iniciativa pública do Ministério Público. O Ministério Público vai recorrer. Não, já recorreu. Por sinal, falta, na verdade, o que falta aí é o julgamento em segunda instância. Havendo esse julgamento e decidindo que ele tem que cumprir a pena, ele retorna à prisão. Não tem problema nenhum. Eduardo. Eu vou ler aqui, com a sua permissão, um parágrafo inteiro da decisão do ministro que ajuda no entendimento que está dizendo o Russomano. Diz o ministro, os fundamentos da preventiva não resistem a exame. Inexiste no arcabouço normativo a segregação automática, tendo em conta o delito possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo crime que direciona presente o princípio da não culpabilidade, a apurar-se para, selada a culpa, prender-se em verdadeira execução da pena. O juízo, ao negar o direito de recorrer em liberdade, considerou a gravidade correta da imputação. Reiterados são os pronunciamentos do Supremo sobre a impossibilidade de potencializar-se a infração versada no processo. O clamor social surge como elemento neutro, insuficiente a respaldar a preventiva. Por fim, colocou-se em segundo plano o fato de o paciente ser primário,
possuir bons antecedentes e tem-se, portanto, a insubsistência das premissas lançadas. O que ele está falando aí é muito simples, para que você consiga entender. Você que está em casa, você já acompanhou vários processos polêmicos, inclusive daquele médico que assassinou a mulher, que ficou em liberdade, respondendo em liberdade até a última instância, né? É entendimento da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, de que, enquanto não houver a condenação em definitivo, uma prisão preventiva não pode ser ad eterno. Não pode ser ad eterno. Então, é essa negação, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Mesmo ele tendo sido condenado, ainda é considerado uma prisão preventiva? Ele foi condenado, ele está cumprindo preventiva, porque ele foi condenado em primeira instância e ainda não foi julgado o recurso. Enquanto não for julgado o recurso, de fato, olha, enquanto não transitar em julgado o processo, enquanto não transitar em julgado, enquanto houver recurso, ele tem direito de esperar em liberdade. Agora, veja bem, ele já cumpriu 6 anos e 7 meses antecipadamente. Eduardo, essa discussão. O Bola e o Macarrão estão na mesma situação? Ou seja, também tem recursos para serem julgados ainda em segunda instância? É isso ou não? Não, o Macarrão, inclusive, já está respondendo no semiaberto, né? Ele já está no semiaberto. Porque ele prestou uma delação premiada. Sim, exato. Não, os outros condenados, o Macarrão especialmente, já progrediu de regime. O que se tem é exatamente isso, é a indignação dos advogados, porque o nosso Tribunal de Justiça, que é o chamado julgamento colegiado, né, de segunda instância, não aconteceu, não houve o trânsito em julgado e por isso mesmo, como disse o Somano, o Bruno, especificamente o Bruno, não podia continuar preso. E a história é assim. Perdeu no Tribunal do Estado, recorre exatamente ou para o STJ ou para o Supremo. Recorreram para o Supremo. Primeiro para o STJ. Foi perdendo. Se for constitucional, para o Supremo Tribunal Foi Federal. perdendo. Perdeu no Tribunal do Estado, perdeu no STJ e agora o ministro entendeu. Em outras palavras, perdeu ainda, não existe essa condenação. Se tivesse existido essa condenação, o ministro não colocaria ele em liberdade de jeito nenhum. Ele está numa preventiva ainda. Em outras palavras, saindo um pouco do juridiquês, se gastou tempo, se gastou dinheiro, foi feito um julgamento com 7 jurados. Os jurados entenderam que ele era o culpado. E o ministro legislou em cima do processo que tinha ali. Na verdade, ele cumpriu o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo ao longo dos anos. Ou seja, existe uma jurisprudência em relação a isso, né? Outros casos já foram tratados da mesma forma e não se pode antecipar pena para ninguém, absolutamente ninguém. Essa é a discussão. O ministro não colocou ele na rua, ele não invalidou o processo continua. Se ele for condenado em segunda instância, ele vai cumprir. Se tiver que ir para a prisão de novo, ele vai cumprir. É importante que a família saiba disso, que todo mundo que está nos assistindo tenha consciência disso, o processo vai continuar, não se rasgou nada, continua o processo, ele só está dando ao Bruno um direito que a Constituição e que a jurisprudência brasileira permite, é só isso. Olha, evidentemente que... Ô César. Diga, Eduardo. Isso é tão complexo que quando da sabatina recente do ministro Alexandre Moraes para o STF, quiseram saber exatamente se ele repetiria o voto de Teorias da Vasque para que por 6-5 o nosso Supremo Tribunal definisse que condenado em segunda instância, portanto no Tribunal Regional e por colegiado, o cidadão iria para a cadeia. Então, é isso que está clamando o advogado que foi ressaltado pelo Somano. Ele só poderia estar preso por segunda instância. Sem dúvida, é um assunto complexo, é polêmico.